Semana começou com vitória. Que vitória, hein, do Jack Futsal. Drica e Evaline chegando no estúdio para conversar. Hoje de manhã na NDFM, no nosso Gira ND, o Fernando Gonçalves perguntou assim: teve um 7-1 relembrado aí em quadra? Foi isso mais ou menos, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A gente brincou na rádio de manhã, parecia a Alemanha? Pois é, goleada de 7-1 para o Tricolor contra o Florianópolis ontem à noite no Centro Eventos Carl Hansen, nessa que foi a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Tivemos 2 gols do Hernani, um do Neto, um do Lucas, um do Farias, um do Alan e do Gui. O gol do Alan, inclusive, é o primeiro gol dele com a camisa do time profissional. Ele que é do Sub-20, passou 5 anos na base do Jack Futsal. Ano passado até jogou alguns jogos do Campeonato Catarinense, quando o Sub-20 ia representar o Jack Futsal. Mas junto com o elenco principal, foi o primeiro gol dele, então é muito bacana os meninos também conseguindo entrar em quadra e responder. E por que conseguiram entrar em quadra? O Jack está lidando com alguns desfalques. Ontem foram 7 desfalques. Éder Lima, Henrique, Robinho, Pedro Rei, Dieguinho, Rony e Lucas César desfalcaram o Jack ontem e a molecada entrou em quadra junto com os outros jogadores e responderam à altura 7-1 para o Jack, que não teve nenhuma dificuldade de construir esse placar muito elástico, né? O Joinville dominou completamente a partida naquelas características que a gente já sabe que o time joga. Pressão na marcação, ficar com a posse de bola na quadra ofensiva, e isso automaticamente vai criando um volume ofensivo muito grande. E diferente do ano passado, o Jack tem conseguido converter essas chances em gol. E aí a gente teve esse 7-1 que dá ao Joinville a liderança do estadual, 100% de aproveitamento. A preocupação fica por conta do Xuxa. O Xuxa teve uma entorse no tornozelo ontem, ainda no primeiro tempo. Vai passar por exames, deve ser reavaliado. Conversei com o Lucas no final do jogo. É uma entorse, já estava bem inchado, mas não é algo que preocupa tanto, visando já uma Libertadores lá em maio. O Jack vai administrar isso, e mais um aí para o departamento médico do Jack, que volta à quadra na semana que vem. E falando em Libertadores, só para a gente não deixar passar, ontem a Conmebol divulgou a definição de todos os times que vão participar da competição. Na sexta-feira a gente tem o sorteio dos grupos, mas a gente já vai trazer aqui para o pessoal de casa já começar a se familiarizar com quais serão os adversários do Jack. Além do Magnus, que é o atual campeão, o Clube 17 de Agosto da Argentina, Fantasmas Morales Moralitos da Bolívia, o Colo-Colo do Chile, os Sabanheiros de Sincelejo da Colômbia, o Clube Divino Ninho do Equador, Cerro Porteño e a FEMEC do Paraguai, o Universitário do Peru, Peñarol do Uruguai e os Centauros de Caracas da Venezuela são os times confirmados na Libertadores, que acontece no final de maio. Na sexta-feira, às 3 horas, no horário de Brasília, a gente tem o sorteio do grupo. O Jack deve ser o cabeça de chave do grupo B, o cabeça de chave do grupo A é o Magnus, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui. Mas voltando a falar da base, quem falou sobre essa resposta dos jovens jogadores foi o técnico Eric Pereira, que inclusive está bem familiarizado com essa formação dos atletas do Jack. Vamos ouvir o treinador tricolor. Bom, eu tenho plena convicção que a gestão do Jack Crona Futsal é um exemplo a ser seguido por todos os clubes do mundo. Além de ser um clube que investe muito pesado no elenco profissional, tem uma base que é uma das referências do país. Então, ao mesmo tempo que a gente tem nomes consagrados no futsal, a gente tem meninos pedindo passagem. Esses meninos ainda têm que vivenciar muita coisa, mas eu garanto para vocês que eles estão no caminho certo e que num espaço curto de tempo eles vão dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Já estão dando, né? O Rufino fez vários gols aí na Copa Gramado. Ontem a gente teve o Gui e o Alan também marcando na goleada do Jack contra o Florianópolis. Então, a base a gente sempre fala que é muito forte, e agora respondendo também no profissional. E hoje tem mais futsal, tem Jaraguá em quadra. Depois de vencer na Arena, o Aurinegro só precisa de um empate para carimbar a classificação na Copa do Brasil. O jogo acontece às 7 horas da noite lá em Carlos Barbosa contra o Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa que vai ter o Peri Fuentes à beira da quadra, ele que vai ser o novo treinador depois da saída do André Bié. E o Jaraguá, como falei, venceu por 2-1 aqui na Arena, só precisa de um empate. Um empate já carimba a classificação para a próxima fase, e quem passar enfrenta o Atlântico nas oitavas de final. Caso o Jaraguá vença, obviamente, também já garante a classificação, e uma vitória do Carlos Barbosa força a prorrogação. Na prorrogação, ninguém tem vantagem do empate, e se permanecer o placar igual no tempo extra, a decisão de quem avança na Copa do Brasil será nos pênaltis.
Para a partida de logo mais, o técnico Xande só tem o desfalque do Felipe, que inclusive é um desfalque já de algum tempo, passou por cirurgia no tornozelo agora no mês de março, mas tem o retorno do Eca, o pivô que ficou de fora aí dos jogos do estadual por conta de uma fratura no dedo do pé, está relacionado e, se necessário for, o Xande vai poder utilizar aí o experiente pivô Eca. Mas quem falou sobre a expectativa para essa partida e para esse grande clássico, como está tudo muito aberto apesar da vantagem, foi o capitão Leco. Um confronto decisivo, Jaraguá e Carlos Barbosa, agora lá na Serra Gaúcha, né? Claro que a gente largou na frente no primeiro jogo, mas se tratando de tudo que envolve um clássico como esse de Carlos Barbosa e Jaraguá, tem muitas coisas para ser considerado e é claro que esse jogo que é determinante, a nossa vantagem não se faz valendo no início do jogo e sim, talvez no final do jogo, né? Vantagem de jogar pelo empate, mas a nossa preparação é total para que a gente possa chegar lá e jogar como nós sempre jogamos, que é sempre buscando gol, buscando a vitória, e aí se no final do jogo tentar administrar, se tiver alguma vantagem oriunda desse primeiro jogo. Tá aí, né, o Leco falando do equilíbrio desse confronto e amanhã a gente traz todos os detalhes do que acontecer na Serra Gaúcha hoje à noite. E indo para o campo, os torcedores do Jack realmente vão ter que esperar mais um pouquinho para ver o tricolor em campo. A menos de uma semana da data marcada para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, a CBF confirmou o adiamento da primeira rodada. O ofício da Confederação Brasileira de Futebol foi encaminhado aos clubes e federações na tarde de segunda-feira. Uma das principais justificativas da CBF para alterar a data está relacionada à estrutura dos estádios que receberão os jogos. Diante da dificuldade da obtenção e apresentação dos laudos técnicos pelos clubes participantes, no prazo previsto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a diretoria de competições, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e pelo RGC, resolve postergar o início do Campeonato Brasileiro Série D 2025 em uma semana. Mais precisamente para as datas bases de 19 e 20 de abril de 2025. Apesar de alterar toda a logística dos clubes que já se preparavam para a primeira rodada, a CBF garante que a mudança não terá influência direta no calendário da competição. A medida busca proporcionar o preenchimento de todos os requisitos pelos clubes participantes, garantindo a segurança de todas as pessoas envolvidas no espetáculo e assegurando, assim, o êxito da competição. Por fim, a CBF ressalta que a alteração não causará prejuízo algum ao calendário do Campeonato Brasileiro Série D, inicialmente estipulado. Com a mudança, a tendência é que a estreia do Jack aconteça no dia 19 de abril na Arena Joinville. O tricolor enfrenta o Guarani de Bagé na primeira rodada. Tá aí, né, prejuízo para o cronograma realmente, né, Sabrina, das equipes. Como a gente falou na rádio, já que tinha feito 2 jogos treinos, aí 2 amistosos para se preparar, aí vai ter mais uma semana e meia, 2 semanas, aí vai ter que reorganizar toda a logística e a CBF deu essa justificativa aí dos estádios. Já sabia, né? Já sabia que era para o dia 12, poderia ter feito essa cobrança antes, mas fato é que tá lá, tá oficializado, dia 19 deve ser a estreia do Jack, apesar de a CBF ainda não ter divulgado essa tabela, deve ser no dia 19. Agora, o torcedor do vôlei que não comprou ingresso vai ficar não sem, comprar, né? Mais, né? Não acabou. Mais, ingressos acabou. Esgotados hoje, terça-feira. A gente tá falando de praticamente uma semana. A gente falou ontem. Que rapidinho corre para garantir o ingresso agora. Quem não comprou, infelizmente, vai perder de ver esse jogão. Mas a gente tá muito confiante de que vai ter uma semifinal por aí. Valeu, Drica. A gente vai acompanhando todos os preparativos. Logo mais é sempre o esporte no Balanço Geral. Ótima tarde. Boa tarde para você e para quem tá em casa também.